Pessoal, tudo bem? Você deve ter lido aqui, Breaking News aqui embaixo, que está falando sobre bomba ninja, né? O esclarecimento sobre o que está acontecendo com essa história de Flávio Bolsonaro. Eu não consigo que esse vídeo seja muito extenso no Instagram, e se você está vendo aqui, está aparecendo aqui embaixo agora o canal do YouTube, que é o TV Bebebra. Acessa lá, não é muito extenso o vídeo, mas é importante para que você entenda realmente o intuito por trás de todas essas divulgações, o que é errado, o que não é errado e como nós podemos ajudar efetivamente esse novo Brasil. Mas, enquanto isso, vou falar um pouco ainda nesses poucos segundos. Isto é uma bomba ninja, sabe? Aquela bomba que você joga, sai uma fumaça e um monte de gente some do local. E quando a fumaça baixa, você não lembra mais de mensalão, você não lembra mais das grandes empresas que roubaram o BNDES, você não lembra mais de um monte de coisa, nem de Renan. Esse é o intuito desta bomba. E aqui eu não estou defendendo o Flávio Bolsonaro, e nem estou falando que se ele fez alguma coisa errada, ele merece ser tratado de forma diferente. Afinal de contas, ele é um homem como qualquer outro. Pelo contrário, ele é um político, que nós acreditamos ser de uma outra safra, mas não deixa de ser um político, um funcionário nosso. Entretanto, todos os fatos e tudo que a gente vê nos leva a crer efetivamente que ele não tem culpa, que ele não fez nada, não cometeu nenhum crime ou um ato ilícito, ok? Mas sim que todas as televisões estão utilizando isso como briga, como arma, como bala para os seus revólveres contra o governo Bolsonaro, porque ele declarou efetivamente, né, guerra contra esses grandes conglomerados de televisão e de mídia que manipulam o nosso país com viés de esquerda, né, com esse socialismo fake e destruidor que assola o Brasil, nesse mar de corrupção. E aqui eu incluo, especificamente não incluo, mas eu dou ênfase para a Rede Globo, que comanda principalmente isso. Mas é óbvio que você vê também a Bandeirantes, né? A Rede Globo escancaradamente, mas você vê também a Bandeirantes nos comentários de Boixá e etc., falando só sobre isso. A própria Gazeta, uma vergonha, né? Que é um canal com faculdade, um canal que efetivamente deveria ajudar a instruir mais as pessoas, mas todos os dias começam todos os jornais falando sobre o quê? O ex-motorista, que agora não é mais o motorista do gabinete de Flávio Bolsonaro, o ex-motorista, o ex-assessor da família Bolsonaro, nega não sei o quê. Em 2015, ele teve que devolver dinheiro, ele já devolveu, pô. Aconteceu o fato, acharam a falha sistêmica que estava dando um dinheiro para ele, ok, de forma imoral, talvez ele recebeu, mas não ilícita, porque o sistema pagou para ele, e quando foi apontado, ele devolveu o dinheiro, assunto encerrado em 2015. Mas eles não têm o que falar, eles têm que ficar insistindo nisso. Ah, depósitos na conta do Flávio Bolsonaro. Aparece uma pessoa, um atleta, fala que depositou o dinheiro porque comprou um apartamento, mas isso não é válido. Isso não serve. As respostas, por mais que estejam provas e comprovadas, não servem, porque isso já foi adotado como essa bomba ninja. Veja que essas televisões não falam sobre o BNDES, as caixas pretas começaram a ser abertas, milhões e bilhões e trilhões de dinheiro que foi tirado do Brasil, de forma no mínimo irregular e muitas vezes ilícita, países com ditadores, pessoas que estão matando a sua própria população, e pegaram dinheiro do BNDES, está sendo abertas as caixas pretas, as grandes empresas, e aí por trás o interesse, porque estão todas juntas, e ninguém fala sobre isso. A disputa do Senado, o Renan, o verme do Renan podendo voltar, e ninguém fala sobre isso. Nenhum manifesto do último domingo que parou as grandes capitais do Brasil, em locais como a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, falando fora Renan, ninguém noticiou basicamente isso, porque só falavam dessa história de Flávio Bolsonaro. Até a Rede Globo, nojenta como sempre, fez uma piadinha no final do Fantástico, dizendo aquilo que a Globo não mostra, e mesmo nessa parte só falou sobre Flávio Bolsonaro e depois mostrou uma árvore de laranja. Quem eles pensam que eles são? E você, desculpe a palavra, mas você que é um trouxa ou idiotizado, que fica divulgando isso, que fica colocando fotinhos nas suas redes sociais, inclusive deputados eleitos, que só se elegeram por causa da família Bolsonaro, porque são vermes que subiram na onda, e agora também ficam criticando e falando sobre isso. Se foi errado, dane-se, deixa que o COAF descobre, deixa que ele seja julgado, deixa que ele seja preso se for. Eu acho que não. Mas deixa o negócio acontecer, nós temos que pensar no Brasil que está aí. Nós temos que ver o FMI falando que o Brasil vai crescer mais do que aquilo que foi apontado.
empresários e investidores vindo para o Brasil, o mercado crescendo, mas não, querem denegrir a imagem. Entenda que já há um complô, já está fechado com a oposição, que se apontarem mais algumas pontas nesse lençol branco, eles querem entrar com a cassação de Flávio Bolsonaro ainda no primeiro semestre desse ano. Ele seria a âncora no pé de Bolsonaro, porque eles não estão preocupados com o Brasil, eles não estão preocupados com você, eles não estão preocupados com o desempregado, eles não estão preocupados com você que produz, como eu, empresário que luta pelo país, eles não estão preocupados com a família, com o Nordeste, que pode sair da seca, eles não estão preocupados com isso. Eles só estão preocupados com o poder que eles perderam, e eu estou falando especificamente da esquerda mesmo, comandada pelo bandido na cadeia chamado Lula, e todos aqueles vermes que se mantiveram porque idiotizados votaram neles. É isso que eu estou falando. Eu estou falando que todos estão juntos por causa disso. É óbvio. Alguma coisa apontou no COAF. Alguma coisa chamou atenção. E o que essa entidade deveria fazer? Investigar na moita, quietinho, chama a pessoa para conversar, entenda de onde vem a origem, se comprova a origem, assunto encerrado. Mas não, ventilaram no ventilador uma merda sem fedor, justamente porque essa é a bomba ninja para apagar tudo de excelente e maravilhoso que já foi feito nesses primeiros 25 dias de governo praticamente, e para apagar tudo aquilo de absurdo e bizarro que está sendo apontado com mais força. Inclusive você deve ter percebido que muitas pessoas foram exoneradas e muitas pessoas pediram a conta porque não aguentam a pressão, porque não é fácil você estar do lado de pessoas corretas e duras como Bolsonaro, como o juiz Sérgio Moro, como o vice-presidente Mourão e etc, etc, com todos aqueles que estão lá. Então ajude o Brasil a crescer. Para de dar audiência para idiota, para de lero-lero, para de dar pauta para esse tipo de matéria. Pare de comentar isso nas tuas rodas, sabe, de amigos, na tua casa. Fale das coisas boas, fale daquilo que está acontecendo, porque isso é uma manobra. Isto é uma manobra. Seja brasileiro, pense no futuro. Não seja um idiota, como muitos são.